Oi, pessoal. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre essas três plantas aqui. Algumas pessoas confundem uma com as outras, mas eu vou mostrar para vocês como que é fácil identificar cada uma delas. Ó, deixa eu chegar aqui. Vou começar pela yucca. Essa aqui é yucca elefante que eles falam. Tem um outro tipo de yucca, mas eu não sei o nome. Olha essa aqui. A folha dela é mais dura, pontuda, e às vezes ela tem um leve espinho aqui na ponta, tá? Então, toma cuidado. Então, é bem verde, né? Um verde escuro, bonito. E as folhas dela, quando você vai ficando velha, você vai cortando. Olha o tronco dela, como que é. Ó, tá? O tronco dela é assim, ó, liso. Você tira a folha, vou tirar uma folha para vocês verem. Essa aqui tá mais fácil, né? Olha, tá vendo? A folha vai ficando velha e você vai tirando. Pode ser plantada em vaso, desde que respeite algumas coisas, alguns cuidados. Por exemplo, essa yucca aqui diz que ela é planta de deserto. Aí, como diz o ditado, aí varia, né? Então, depende muito, gente, porque eu tenho uma plantada, vou até colocar a foto dela aqui no canto do vídeo para vocês verem o tamanho que ela é. O tronco dela é enorme. Ela é tão pesada que cai alguns galhos dela, simplesmente cai. E ainda está inteira ainda. Mas o lugar onde ela foi plantada era uma antiga fossa. Então o terreno é bem fértil, né? Mas diz que ela é de deserto porque ela aguenta muito tempo sem água. Pode ser plantada em vaso. O vaso vai limitar bastante o tamanho, né? Mas tem que ser um vaso compatível com o tamanho da planta, né? Você não pode colocar uma planta enorme num vaso pequeno, né? E mudando de vaso, assim que você perceber que ela tá crescendo, que o vaso tá pequeno, muda de vaso, senão ela estoura o vaso, viu? Eu tenho aqui uma pata de elefante que eu plantei no vaso. O vaso é enorme e a pata de elefante tá pequenininha. Conclusão, uma chuvarada que deu ano passado, em janeiro, estourou o vaso. E ela não tá tão grande assim não. Ela é razoavelmente grande, porque a parte do elefante eu plantei no vaso porque ela demora muito para crescer, né? Então o vaso aí ia limitar bastante o crescimento, mas mesmo assim estourou o vaso. Então planta em vaso, sol pleno, nada de sombra, pode ser meia sombra, mas tem que bater bastante de sol, tá? Porque planta que é de sol pleno, se ela ficar em sombra total, não, ela morre, não vai para frente. Meia sombra até pode ser, tá? Aquela que bate o sol de manhã, ou então à tarde, que bate bastante sol. E é bastante luz, ela precisa de luz e de sol de verdade, tá? Agora esse aqui, eles chamam de dracena marginata, uns chamam de dracena tricolor. Olha a diferença. O pessoal acha que é tudo dracena, não é não. Olha a diferença, olha as folhas dela, fininha. Essa aqui é a folha colorida, ó, tem um leve avermelhado aqui, ó. Ela é vermelha dos lados e verde no meio, tá vendo? Um rosa meio avermelhado lá. E, ó, o caule dela é fininho, o caule dela não engrossa. Pode ser plantada em vaso e e ela é plantada em sol pleno também. Ela adapta os dois lugares, mas em vaso meia sombra, como diz, nada de sombra total. Ela gosta de bastante luz, né? Pode ser luz solar. E eu tenho aqui, mas eu não tenho plantado em vaso não. Eu tenho plantado no chão mesmo. Como eu falei, eu tenho bastante espaço, então eu tenho poucas plantas plantadas no vaso. Mas essa aqui também fica bonita em vaso. E o vaso também tem que ser grande, porque ela abre, ela vai sair galhos por aqui, tá bom? Essa aqui demora mais, tá? Dependendo do solo, vai demorar mais, dependendo da terra. Essa aqui, não. O normal dela, ela tá assim, comprida, porque onde ela tá não recebe muito sol, né? Porque senão ela aumenta muito. E aí eu tenho que, como demora às vezes um pouquinho para vender, né? Olha a raiz, olha. Então vou ter que trocar de saquinho já, colocar um saquinho maior. Mas então, se vocês conhecerem essas plantas aqui, vai notar que daqui mais ou menos da metade ela abre galhos assim, nas laterais, né? Agora esse aqui é um pau d'água, que eu já fiz um vídeo mostrando ele, plantando ele no vaso. Esse aqui é planta de meia sombra, não de sol forte. Não de sol pleno de jeito nenhum, só meia sombra mesmo, ou então sombra.
mas tem que ter luminosidade. Não precisa ter, se você plantar em um lugar que não recebe sol, tem que ter bastante luminosidade, sol indireto, porque senão nenhuma... Gente, essa história de falar assim que a planta de sombra é mentira, viu? Porque nenhuma planta desenvolve sem pegar pelo menos um pouquinho de sol. E essa aqui é linda, olha as folhas dela. Tá vendo? Olha aqui, ó. A yuca, a folha é verde, dura, né? O pau d'água, a folha é macia, um verde mais claro, ó, tá? E a dracena, a folha é mais fininha, e a folha é quase se fosse um papel mesmo, bem fininha, ó, bem maleável, ó. Então, a diferença é isso. Isso aqui, o pessoal, alguns chamam de milho do jardim, tá? Porque ele se assemelha à folha de milho mesmo. Se você prestar atenção, ele se assemelha à folha de milho, ó. Tá? Então, todos os três podem ser plantados em vaso, desde que você respeite, né, alguns cuidados. Rega. Essa aqui, a yuca gosta de pouquíssima rega, porque já que ela é uma planta deserta, ela aguenta bastante tempo sem água. Essa aqui é aquela história, você coloca o dedo, se a terra estiver seca, você rega, senão não precisa regar. E outra coisa, eu coloquei essas pedrinhas aqui, eles falam assim, uma camada de proteção, porque ela aguenta mais tempo, você rega, ela aguenta mais tempo sem regar. Então, se você colocar isso aqui e ficar regando, ela vai morrer, porque a terra vai ficar muito úmida. Então, toma cuidado. Agora, esse aqui, quando você coloca no sol, você não pode colocar camada de proteção. Não, no sol sim, desculpa. Na sombra você não pode colocar camada de proteção, porque senão apodrece, viu, gente? Apodrece a raiz, ela retém muita umidade. Para isso que serve isso aqui, para você regar menos. E pouco, né? Não é despejar um balde de água numa planta pequenininha assim, num vaso pequeno, né? A mesma coisa dracena. Rega, eu gosto de sol úmido, mas não encharcado. E aquela história, você bota o dedo, tá molhado, não precisa, tá seco, você coloca a água. E a adubação também, todas três, assim, essa aqui quase não precisa de adubação nenhuma. Essa aqui você pode adubar, que é de 3 em 3 meses, uma adubação leve, adubação orgânica com humus de minhoca, ou então adubação feita com casca de banana, você pode bater uma casca de banana em meio litro d'água e regar. Aí uma coisa que eu tenho que contar para vocês dessa aqui. Essa aqui, ela dá uma flor lindíssima, sabe? Um cacho de flor branca, muito bonita. E no México eles usam essa flor para comer. Então tem até um vídeo que eu assisti, um cara sai catando todas as flores de todas as yucas que ele vê na cidade e chega na vila, que eles moram numa vila, ele distribui para os vizinhos. Aí eles comem, né, a comida, é uma comida típica lá, entendeu? Mas aqui no Brasil, eu acredito que ninguém nunca comeu, não sei nem como é que, acho que ninguém nem tentou comer. Então é isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, vocês sabem agora se identificar que planta é uma, que planta é outra, né? Porque são bem diferentes, mas como disse, tem gente que confunde. Até o próximo vídeo.